Então, Eli, amiga, se apresente aqui, fala, meu amor, de você. Vamos lá, minha amiga. Estou feliz agora que deu tudo certo. Gente, é assim, esse Instagram que eu tô agora, deixa eu dar uma introdução, né? Eu tinha um Instagram profissional e aí teve todo um problema, hackearam, enfim, o Instagram não me devolveu. E agora eu tô trabalhando com esse aqui, mas algumas semanas antes eu tava orando, Fabi, para que Deus me direcionasse em algumas coisas na minha vida. E isso aconteceu 2 dias depois. E de lá pra cá eu venho orando e Deus vem me mostrando que é pra eu ficar com esse daqui mesmo, ter só um Instagram, porque eu sou um ser humano completo e tá tudo aqui nesse. E é assim que eu vou seguir a partir de agora. Gente, o meu nome, né, como vocês já sabem, Eliara Zanetti, eu sou nutricionista. Há 16 anos eu trabalho como nutricionista. Sou de Belém do Pará, né, sou natural lá do Pará, mas moro aqui em São Paulo já há 10 anos. E sou especialista em nutrição comportamental, nutrição materno-infantil. Atualmente estou me dedicando a estudar neurociência e psicanálise também, mas mais por uma realização pessoal mesmo, para entender um pouco mais, né, do comportamento humano, né, Fabi, que é tão fascinante. E hoje a gente está aqui para falar assim mais da parte de nutrição clínica mesmo, né? Que é a saúde da mulher, é a saúde da. Assim, nós somos seres, né, Fabi, que a gente vive de ciclos, né? Literalmente. Então, é muito importante a gente entender o quanto que a alimentação faz diferença nisso, mas eu espero que hoje a gente fale assim muito mais diretamente de coisas práticas mesmo, que possam estar ajudando as mulheres, né, no dia a dia, tanto adultas como mulheres que estão entrando na menopausa. Então, e também tem o presentinho que eu falei que eu vou liberar, né? Então assim, Fabi, eu vou assim dar um spoiler para vocês. Vocês vão precisar assistir pelo menos até a metade aí, gente, porque eu vou liberar uma palavra-chave aí no meio da live. E com essa palavra-chave, vocês vão me chamar depois no direct do Instagram para dar o nomezinho de vocês, porque eu vou entregar um presente que é um plano alimentar com, digamos assim, um resumo de tudo que a gente vai conversar aqui para ajudar na tua saúde, né? E ele vai servir tanto para você que é adulta quanto para você que está na menopausa, porque eu vou pedir a tua idade. E aí é óbvio que um plano personalizado só dá através de consulta mesmo, né, Fabi? Mas já vai dar para te ajudar absurdamente com esse presente que eu vou te dar. Então, eu vou dar para cada pessoa que me der essa palavra-chave no final da live aí no direct. Olha, gente, é ouro. O que ela vai entregar para vocês é ouro, sabe? Então, assim, Assim, aproveita, porque é algo que você vai conseguir fazer sozinha. E eu sei que tem muito homem que está entrando e tem muito homem que faz parte aqui da página. Pode ficar também, que o que a gente vai entregar para as mulheres, muita coisa também serve para você. isso, exato. Qualidade também, tá? Então, vocês que estão entrando aqui, gente, já manda aí o aviãozinho, chama as pessoas para vir para cá, manda lá nos seus grupos da igreja, chama todo mundo para vir para cá, para vocês também interagirem, colocar aqui as suas perguntas, sabe? Então, assim, é o momento que vocês estão aqui com uma profissional que tá doando o tempo dela para poder nos ensinar, né? Porque assim, se fosse cobrar ela ia cobrar a hora dela. Então, ela está aqui para poder ajudar e a gente vai integrar a área dela com a sexualidade para a gente poder melhorar a nossa saúde sexual, certo? Então, presta atenção, anota tudo. Se tiver caderninho aí, anota. Depois reveja a live. Então, assim, só aproveita que está aqui, que vocês viram no começo que caiu. Caiu, travou. Se cair, eu perco tudo. Eu não consigo salvar. Então, aproveita aqui o ao vivo, né, para poder anotar aí e também tirar as dúvidas de vocês. Coloca os comentários aqui, as perguntas, ou aqui na interrogação, as perguntas de vocês, tá? E eu já quero começar aqui pedindo para a Eliara, a gente formou perguntinhas aqui, e eu quero começar falando com você aqui sobre a primeira pergunta, Eli, que é a importância da alimentação da alimentação saudável para a saúde feminina, que a gente está começando a falar, porque hoje tem um monte de dieta por aí, né? Dieta da lua, Sim. dieta não sei o quê, dieta do arco-íris, tem Uhum. dietas por aí, né? E eu quero saber de você, que é uma profissional, o que realmente ajuda? O que realmente ajuda na saúde da mulher? O que realmente ajuda nessa tão sonhada, né, esse emagrecimento, que é essa loucura por muitas mulheres? Uhum.
A internet hoje, ela tem todas as dietas do mundo, né, Fabi? Ela só não tem a que serve realmente pra gente. Então, hoje em dia a gente tem inúmeras dietas, como você mesma disse, né? Porém, quando a gente fala de alimentação saudável, Fabi, a gente fala de um todo, né? Então, a gente não está falando somente de nutrientes em si. A gente está falando de comportamento alimentar, a gente está falando de uma mulher que tem um corpo que ela vê desde criança, então a gente tem ali uma imagem que ela tem sobre o próprio corpo. Quando a gente está falando de alimentação saudável, a gente está falando de como é esse ser socialmente quando sai para comer, né? Ou quando vai em eventos que envolvem comida. A gente está falando da questão psíquica também, né? Porque a forma como essa pessoa se relaciona com a comida, né? Que pode ser uma forma disfuncional, adoecida ou não, né? E fora os diversos contextos, né, Fabi? A gente tem mulheres que são atletas, a gente tem mulheres que agora estão começando a fazer exercício físico, a gente tem as diferentes idades, a gente tem gestantes, a gente tem mulheres que estão buscando melhorar a fertilidade. Então, assim, a gente vai ter, se a gente fosse enumerar a quantidade de dietas, seriam, assim, N dietas, né? Por isso que é importante que as pessoas entendam que existe um tipo de alimentação para cada pessoa, para cada contexto, né? Porque a gente está falando de um ser humano que está inserido num ambiente, está inserido num contexto. Porém, vamos ser, como eu disse, né, bem práticos e diretos. A gente encontra inúmeras dietas pela internet, mas existe uma dieta que é sabido de algumas pessoas, né? Com certeza algumas mulheres e homens aqui já ouviram falar, que digamos, Fabi, aqui engloba a maior parte de orientações gerais que a gente dá para as pessoas. E ela super se enquadra para as mulheres, que é a dieta mediterrânea. Né? Então, a dieta... E não é, gente, para vocês correrem para o Google dieta mediterrânea e lá fazer dieta mediterrânea. Mas por quê? Porque ela tem características específicas, né? Ela engloba os alimentos que são realmente importantes e necessários e restringe, ou digamos assim, diminui os alimentos que não seriam assim tão benéficos para a nossa saúde. Principalmente, Fabi, porque quando a gente fala de mulher, a gente está falando de hormônios, né? Porque a quantidade de hormônios que são liberados no nosso corpo, perto da quantidade de hormônios masculinos e o ciclo que eles fazem em nós, né, é diferente. Então, quando a gente fala da dieta mediterrânea, a gente vai falar sobre uma dieta, gente, rica em grãos, rica em castanhas, pobre em carnes de uma maneira geral, só que quando eu falo pobres em carnes, eu não estou aqui demonizando a carne, né? Sou uma pessoa que como carne, vegetais também, mas a gente fala de frequência, quantidade, sabe? Hoje em dia, a nossa dieta ocidental, ela é bem desequilibrada, né? Então, até mesmo quando a gente fala de Bíblia, Fabi, a gente fala ali desde Gênesis, Deus nos orientando quanto a essa frequência, digamos assim, de alimentação, porque quando ele entrega ali o Éden para Adão, inclusive, ele cita esses alimentos, né? As ervas do campo, ele cita, assim, especificamente, vai citando ao longo da Bíblia, esses alimentos como mais frequentes, né? Que alimentos? Os de origem vegetal, realmente, os alimentos mais naturais, né? Então, já desmistificando aqui também, Fabi, porque eu vejo muitos coaches de emagrecimento por aí que se converteram, né? E aí agora eles também tendem a estar falando sobre a Bíblia e sobre a alimentação, mas infelizmente muitos não embasados cientificamente. Então, eles trazem terrorismo nutricional, eles demonizam alimentos, eles dizem que não é de jeito nenhum para comer tal tipo de alimento, porque não é o que Jesus comeria, tipo, coisas que a Bíblia nunca disse, né? Inclusive, falando o contrário, né? Porque tem alimentos que Jesus comia sim e eles vêm e dizem que não. Então, o que é importante a gente aprender daqui? A importância dos grãos e dos alimentos vegetais e a importância, gente, da gente não demonizar alimento nenhum. Porque uma alimentação equilibrada, Fabi, ela é uma alimentação que não traz esse tipo de proibido e permitido, sabe? Mas traz um equilíbrio, uma consciência, né? E é isso. E falando de dieta, a gente vai ter aí a Mediterrânea como sendo a mais completa até hoje, digamos assim, falando de saúde feminina, por causa dessas características que eu falei. Mas isso não exclui que a mulher precisa saber cada uma qual é a quantidade para ela, né? Específica para ela.
É excelente isso que você falou. Você trouxe uma informação que é extremamente importante, gente. Infelizmente, nessa era digital, a gente hoje tem pessoas que elas querem falar de tudo e ao mesmo tempo não falam de nada. E aí, outro dia eu estava vendo uma pessoa que ela é muito influente. Muito influente. Tem milhares de seguidores. E aí eu passei a seguir essa pessoa porque um dia eu vi um post falando sobre casamento. Eu falei, nossa, legal isso. Só que depois eu passei a acompanhar e outro dia a pessoa estava falando sobre vendas. Aí outro dia a pessoa estava falando sobre criação de cachorro. Aí cada dia a pessoa falando de um tema. E aí eu comecei a ver na profundidade, era tudo raso. E eu falei assim, gente, milhares de seguidores e cobra cursos assim caríssimos e arrastando esse monte de gente. Aí eu parei de seguir, até comentei num grupo que eu tenho de terapia e uma colega compartilhou que era para poder ver uma live dessa pessoa. Eu falei assim, olha, eu parei de seguir porque eu vi que essa pessoa não tem nicho. Ela quer falar, Uhum, não fala de nada. Ela falou assim, não, o nicho dessa pessoa é vendas. Então, assim, uhum, a pessoa vende. Só que, assim, por outro lado, não tem responsabilidade nenhuma. Porque imagina uma pessoa que não tem a experiência, que não tem o estudo, começar a ensinar para você aquilo que você deve comer. Sendo que exato. pessoa é diferente, cada um tem um metabolismo diferente, cada um tem um peso diferente, cada um tem uma realidade diferente, até as questões emocionais diferentes, que tudo isso influencia. Então, assim, toma cuidado com quem vocês seguem, com modinha, de influencer, essas coisas. Né? Porque eu falo, porque na minha área também tem, porque hoje todo mundo é sexólogo, né? Hoje Uhum, todo mundo é sexólogo, todo mundo fala de sexualidade e sem entender a parte científica, e às vezes passa uma orientação que para você serve, mas para mim não vai servir. E aí acaba trazendo um trauma, acaba trazendo um problema para aquela vida, porque ela se sente o que é inferior, porque eu não consigo e a fulana consegue. Você não quer história? uhum. Então, assim, por isso que é importante a gente estar ouvindo e aprendendo com profissionais. Né? Então, a Eliara está trazendo aqui, ela tem um vasto conhecimento sobre nutrição, então muita coisa que ela vai entregar aqui você já pode aplicar hoje mesmo na sua vida, na sua saúde, e se você precisar de algo mais específico, é só entrar em contato com ela e marcar uma consulta. Então, assim, toma cuidado com aquilo que vocês ouvem. Tá? Então, Sim. você falou aí da mulher, que nós temos muitas variações no mês, né? A mulher, ela, eu também falo na sexualidade isso, tem dia que a gente está lá em cima, outro dia a gente está lá embaixo, né? E até aproveitando o gancho do que você falou sobre os hormônios, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, sobre o quanto essa oscilação hormonal ela influencia realmente para as mulheres que querem perder peso. Então, tem um monte de gente querendo perder peso e elas não conseguem, até tentam seguir uma dieta, mas quando isso influencia através dos hormônios, né? O que ela deve fazer? Como que ela, Uhum. qual que é a orientação que essa mulher tem? Tá. Primeiro de tudo, Fabi, a gente tem que pensar no nosso peso corporal, tá? É meio chato falar desse assunto, mas é um dos parâmetros para que os nossos hormônios estejam, né, bem orquestrados, digamos assim. Para quem não sabe, os nossos hormônios, Fabi, eles, digamos assim, eles vivem uma oscilação fisiológica mesmo, benéfica para o nosso organismo, em que um aumenta e sinaliza para o outro diminuir, e quando um diminui, sinaliza para o outro aumentar. Então, por isso que é muito importante a gente entender sobre essa questão que acontece no nosso corpo e é natural, para que a gente não coloque ali naquela engrenagem, de repente, um parafuso ou jogar uma ferramenta ali dentro que vai, né, embramar tudo. Que é o que algumas pessoas fazem, tomando, né, algumas medicações, vamos falar aqui abertamente, normalmente a testosterona, né, porque é conhecidamente o hormônio, né, que traz as características sexuais e tudo mais. Só que, se não bem orientado, como eu disse, né, o nosso organismo ele percebe que há um aumento de determinado hormônio, ainda que seja sintético, e aí ele reduz a produção do nosso organismo mesmo, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, quando eu falo de peso, Fabi, eu estou falando de uma grandeza que vai influenciar em excesso, né? Se você está com sobrepeso e obesidade, e aqui não são vozes da minha cabeça, tá, gente? São realmente
artigos, comprovação científica realmente, que o excesso de gordura corporal, Fabi, principalmente ali na região do abdômen, que é onde, né, a grande parte das pessoas acumula mesmo, né, por uma questão genética realmente, isso aí ele é inversamente proporcional à libido. Então, há estudos comprovando que o excesso de gordura corporal, ele vai fazer com que essa testosterona naturalmente no nosso corpo reduza. Então, a gente vai ter aí problemas tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. E isso aí acontecendo, né, nos dois gêneros realmente, né? Então, a gente vai ter impactos aí no casal. Então, se você, como, né, muitas vezes eu atendo casais, né, que entram ali no consultório para tratar da alimentação dos dois, e isso é extremamente importante. Por quê? Porque isso vai impactar na vida sexual dos dois, né? Então, a primeira coisa que a gente fala é peso. A gente tem que buscar, pelo menos, aproximar do nosso peso adequado, né? Então, se a pessoa está aí com obesidade, quanto maior esse excesso de peso, mais acontece essa relação, né, de redução da libido. E a gente tem também a questão da disfunção erétil envolvida nisso também, né? Então, assim, quanto maior o excesso de peso, maiores as chances de disfunção erétil, maiores as chances, né, de a pessoa ter um orgasmo precoce, né? O que também não é bacana para o casal. Então, isso vai impactar diretamente, né? Então, eu acho assim que é óbvio, existem vários hormônios envolvidos, mas o principal é realmente a testosterona. E no caso das mulheres, a gente vai falar mais para frente da menopausa, a questão, né, da diminuição do estrógeno, que também causa essa diminuição de libido. E existem alimentos e nutrientes que a gente pode lançar mão, inclusive é isso que, para as mulheres aí que ficarem até a gente dar a palavrinha-chave, vai ser interessante receber esse plano alimentar, porque ele vai estar com esses alimentos, né, de forma presente ali. E importante também a gente entender, Fabi, que não é um milagre, não é uma coisa que. Não é um medicamento, gente. Alimento não é medicamento. O medicamento você toma e ele já te dá aquela resposta. O alimento não. Deus fez com que o nosso corpo precisasse deles a longo prazo, a curto, médio e longo prazo. Então, quando a gente fala de alimentos que vão fazer diferença, por exemplo, na libido ou na questão hormonal, Fabi, a gente está falando de uma frequência, a gente está falando de uma constância, né? Então, vamos dar um exemplo aí. A gente vai falar ali da questão do açaí com relação, por exemplo, né, ao aumento da libido, né? Que a gente tem como um alimento, um dos alimentos que são afrodisíacos. Mas existe uma frequência, não é você tomar e aconteceu, né? Existe uma constância, né, ali de 3 a 4 vezes por semana, não só desse como de outros alimentos, né, que vão estar fazendo a diferença. E isso serve também para a questão hormonal. Então, precisa de constância, né, com relação a esses alimentos, para que realmente haja essa modificação da questão hormonal. É incrível, né? Para ver como Deus é perfeito na criação dele, né? Não tem como desassociar, gente, porque se você quer ter uma sexualidade plena, saudável, a gente precisa cuidar do corpo, da alma e do espírito. Então, a gente precisa entender a importância da gente cuidar do corpo. Eu sempre falo muito isso nas minhas palestras, né? Sobre o cuidar do corpo, da alimentação e principalmente a atividade física, porque é um conjunto. Uma coisa precisa de outra. E assim como a Eliara falou, não vai ser hoje que eu passei a comer determinado alimento, que amanhã já está fazendo efeito. Nada funciona assim. Por exemplo, né, a gente fala, às vezes, a pessoa ela demorou 40 anos para engordar 20 quilos acima do peso ideal dela. Aí ela quer, em 6 meses, perder tudo. Exatamente. Tem pouco para poder ganhar tudo aquilo. Agora, em 6 meses quer perder tudo, a gente precisa ter sabedoria e paciência, né, para poder cuidar do nosso corpo. E aí eu já quero até entrar nesse assunto, eu ia falar sobre a saúde mental, mas eu já quero falar sobre, a gente continuar sobre essa influência do alimento na sexualidade. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre os alimentos que eles podem impactar positivamente ou os que podem impactar negativamente para a vida sexual. Porque, assim, já falando de mulher, nós sabemos que mulher tem várias coisas que influenciam, né? E tudo começa na nossa cabeça aqui. A maioria das mulheres consegue nem pensar em atividade sexual, porque tem dificuldade, porque tem as crenças limitantes, porque não aprendeu, enfim, tem um monte de coisa que a gente fala bastante aqui no Instagram. Mas também tem a questão da alimentação.
que tem gente às vezes que tá fraca, que não tem disposição, e não é só pro sexo, é pra nada. E aí quando você Uhum. está envolvendo a alimentação, né? Sim, Então, Eli, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que tá. influencia positivamente e negativamente para a intimidade? Negativamente, vamos começar pelo negativamente, né? É sabido da maioria das pessoas que os excessos, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é nos excessos. Excesso de açúcar, excesso de gordura, excesso de álcool, excesso de cafeína, né? Então, não é que a cafeína faça mal, mas o excesso dela sim. O que seria esse excesso? Mais de 3 xícaras por dia. Se você é uma pessoa que toma mais de 3 xícaras por dia de café, você já tem que ligar o seu alertinha, porque isso pode estar impactando negativamente, sim, tá? E o que eu tô falando aqui é questão hormonal mesmo, tá, Fabi? Além de questões como, por exemplo, o próprio sono, dependendo da hora que essa pessoa faz essa ingestão. Quando a gente fala de alimentos que negativamente impactam, a gente está falando também de disruptores endócrinos, que são o quê? São alimentos, Fabi, e também substâncias, porque é muito importante a gente entender que há mecanismos ali naquilo que está em contato com o alimento, quimicamente falando, que é liberado ali, né? Então, hoje em dia, a gente está ingerindo, infelizmente, uma grande quantidade de pesticida, de agrotóxico, de plástico, né? Ali nos alimentos. Eu não gosto de transformar a vida da pessoa assim num terror, sabe? De dizer assim, olha, não pode isso, não pode aquilo. Porque hoje em dia, né, chega num ponto que às vezes até água já estão dizendo que faz mal. Então, assim, eu não quero que se crie isso. Porém, é importante a gente saber, né, que esses elementos, essas substâncias, né, e não só esses alimentos em si, né, como eu mencionei, a cafeína, o álcool, a cerveja, né, a bebida alcoólica de uma maneira geral, não é só isso, mas é o que aquele alimento está em contato. Então, esses disruptores endócrinos, o que eles fazem, Fabi? Eles competem dentro do organismo com os hormônios, é mais ou menos isso, com os sítios de ação. Então, o teu corpo, ele interpreta que não é para produzir como estava produzindo a questão hormonal. Ou então, que é para aumentar. Basicamente é isso. Por quê? Porque ali é como aquilo que eu falei, foi como se fosse colocado ali uma engrenagem, uma ferramenta no meio de uma engrenagem, vamos imaginar assim, tá tudo ali funcionando belezinha, você joga algum objeto ali e aquilo vira uma loucura, é mais ou menos isso. Então a gente tem aí principalmente, Fabi, o excesso de açúcar, né, alimentos açucarados e o carboidrato em si realmente, né, em excesso vai causar isso, relacionado principalmente à insulina, né, que é o hormôniozinho que a maioria das pessoas conhecem relacionado ao diabetes. Só que há pessoas, Fabi, por exemplo, que não têm diabetes, mas têm esse impacto negativo por causa da resistência insulínica, que é um hormônio que vai fazer com que acumule gordura abdominal também. Hoje em dia já é comprovado, inclusive, Fabi, que antigamente tinha essa visão, né? O diabetes é porque a pessoa comeu muito doce. Não. Hoje em dia já se sabe que não necessariamente é isso, mas que normalmente esse diabetes vem de um acúmulo de gordura abdominal. Né? Então, esse excesso de gordura ele causa essa resistência insulínica. E, em consequência disso, a gente tem essa variação toda hormonal aí que a gente tem. Aí vem a síndrome do ovário policístico, né? Que um dos sintomas, né? Na verdade, um dos sinais, né? E uma das etiologias é justamente a resistência insulínica. Então, você pode, por exemplo, ter mulheres com peso adequado, mas que têm resistência insulínica. Então, elas vão ter, normalmente, um desejo sexual, digamos assim. Por quê? Porque isso também cai, né, o nosso condicionamento físico, a gente fica mais letárgica, a gente fica mais, assim, a gente acha que é até preguiça, mas na verdade não é, cansaço mesmo. Né? O corpo ele não tem ali nas células aquela respiração celular que deveria ter. Então, a gente acaba, né, ficando... É óbvio que aqui a gente não está falando das questões emocionais que também envolvem, né, Fabi? Mas, em falando de alimentos que impactam negativamente, então, assim, cerveja é legal para quem bebe? Eu não bebo, mas quem bebe acha que é, né, legal. Eu não gosto, mas, assim, traz um impacto negativo, né? A gente tem aí o álcool, Fabi, como sendo... Ele só perde para a própria gordura em ser parecido com a gordura dentro do nosso corpo. Você entendeu? Então, assim, para você ver o impacto que isso causa, né? Então, vamos começar a reduzir, vamos começar a trocar a cervejinha com álcool pela sem álcool, que já ajuda, né?
e o excesso de cafeína e o excesso de açúcar. Tem vários outros, tá, Fabi? Eu não gosto de falar muitos, por quê? Porque a pessoa sai da live com a cabeça meio cheia de informação e acaba não ficando muita coisa. Então, pensem nesses alimentos que eu falei como negativos. O café em excesso, o açúcar em excesso e o álcool, né? E os disruptores, né? A gente guardar muitos alimentos em plástico, tomar café em copo plástico, comprar né, vasilhames e produtos. A gente vê aí desde a menina na infância, né, Fabi? A gente que tem menina tem que se preocupar com isso desde cedo. Porque está envolvido com nossa questão hormonal. Então, imagina a gente estar em contato com essas substâncias desde pequenininha, né? Então, dá um belo de um problema aí. Agora, vamos para os bons, né? Os alimentos que, de repente, trazem aí mais benefícios para o nosso organismo. Gente, de uma maneira geral, aqueles alimentos que diminuem os radicais livres no nosso corpo, tá? Então, são os famosos antioxidantes, né? Então, quais são esses alimentos que são antioxidantes? Antes que eu me esqueça de citar, gente, vamos falar da água, que é extremamente importante, né? Que a gente negligencia, é o básico do básico, mas a gente negligencia. Bom, falando de antioxidantes, a gente tem aí os alimentos fonte de vitamina C, Fabi. A gente tem os vegetais folhosos verdes escuros, que também apresentam. A gente tem o açaí, que eu já citei, né? Que ele é um dos alimentos mais ricos em isoflavona, que a gente tem, que é um antioxidante. A gente tem as castanhas também, olha, percebam que todos, né, inevitavelmente são alimentos, né, naturais, né? São alimentos frescos, digamos assim. E aí a gente tem o tomate também, né? Pelas substâncias que ele contém, como o licopeno e a vitamina C, então ele é uma fruta assim bem completa, né? O tomate. E alimentos ricos em vitaminas do complexo B, né? Que são o ovo, as castanhas, como eu já citei, alimentos integrais, né? Alimentos fontes de carnes, por exemplo, né? Claro, numa quantidade moderada. Então, são esses alimentos que são realmente benéficos, né? A gente tem, assim, alguns que a gente fala que são mais afrodisíacos, né? Como os frutos do mar, eles são realmente, né, mais afrodisíacos. A gente tem o amendoim, né? Mas, como eu disse, gente, todos esses alimentos que eu estou citando não vão colocar palavras na minha boca. Não é que você vai comer e aquilo ali vai acontecer uma maravilha milagrosa na sua vida. É constância e frequência e variedade, né? É muito importante o corpo ele sentir essa variedade. Né, tá vindo nutriente daqui, tá vindo dali. Então, a chance de você pegar essa gama de nutrientes é quando você come variado. Porque aí você tá tendo uma maior chance de obter esses nutrientes, Fabi. Muito bom. E aí, senão amanhã um monte de gente começa a postar foto no store de um coquetel de tudo isso que você falou e mandar pra mim assim, aí, Fabi, Gente, é constância. E eu tô com um comentário aqui que é muito relevante e eu vejo um monte de pessoa com esse mesmo problema, né? Dela, que ela colocou aqui, ó. Tenho muita dificuldade de tomar água. Bem raro eu sentir sede. Com isso, eu acabo não tomando água como deveria. Tem dias na semana, quando dou conta, eu não tomei água. Tem alguma dica para ajudar pessoas que têm dificuldade de tomar água? Até tomar um pouquinho de água. Sim. Primeiro é importante entender que quando a pessoa chega nesse estágio de não sentir sede, Fabi, é porque o corpo já se adaptou. Ele se adaptou, né, mentalmente, inclusive, a não receber a água. O que não significa que ele não precise, né? Então, a gente tem pessoas com essa prática que realmente ficam ali naquele ciclo de infecções recorrentes, queda de cabelo, pele seca, enfim, né? Todos os problemas, assim, que estão envolvidos. Mais uma dica, ou duas dicas, na verdade, importantes que seriam, né? É você realmente, o velho andar com a garrafinha de água, né? No mínimo, né? Assim, de uma maneira geral, para um adulto, é claro que vai variar, dependendo do peso corporal, mas é muito legal você fazer a continha, você pode fazer essa continha aí, que é 35 ml de água por peso corporal. Tá? Então, 35 vezes o seu peso, você vai ter aí a quantidade de água que você deve ingerir, né, em ml. E aí você andar com essa garrafinha para você conseguir lembrar de tomar. Uma outra dica que eu dou é, quando você lembrar, você já tomar 2 copos. Porque aí você já mata pelo menos ali uns 300 ml, você já consegue ingerir.
né? Então, é uma boa dica também, para você estar conseguindo, né, lembrar de tomar. E a terceira, que pode até ser óbvia, mas às vezes ajuda, é você colocar um despertador mesmo, ou baixar aplicativos que te lembrem de beber água. E aí, para finalizar, é realmente a consciência, né? Porque às vezes toca ali o aplicativo e a pessoa, depois eu vou. Então, é você identificar esse comportamento em você e não pensar. Se você já está nesse rumo aí de não nem sentir sede mais, é você entender uma coisa: o nosso cérebro ele não quer gastar energia. Então, por mais que desperte o teu celular, você vai olhar de primeira, você não deixa nem teu cérebro pensar assim, depois eu vou. Você olhou, já vai. Porque se passa 3 segundos, pelo menos, você já se convence de que você não precisa ir. Né? Então, eu acho que aí foram 4 dicas. Não dei nenhuma, dei 4 logo. Gente, a água é extremamente importante. Extremamente importante. Falando sobre sexualidade, se a gente não tomar água, a gente tem pouca lubrificação. Então, quanto menos lubrificação a gente tem, mais atrito vai ter na hora da intimidade sexual. E aí, ao invés de ser prazeroso, vai ser ruim. Aí tem mulheres que falam pra mim que tem assim, tem ressecamento. Mulheres jovens, mas está próximo da menopausa, na menopausa? Não estou, mas estou com muito ressecamento. Quando vai ver, falta de água. Então, a gente precisa se preocupar e mesmo, né, e tomar água quando tem sede, já é sinal de que já está desidratando. Todo, né? Sim. A Glaucia falou assim que anotou as dicas, vai colocar em prática. 3, 2, 1. Isso aí, Glau, coloque em prática. Se tiver mais ou menos essa situação da água, gente, a água, ela é fundamental para nossa saúde. É claro que tem a água dos alimentos, né, Liara? Tem a água... Sim, exato. Mas a gente precisa ingerir a água. Precisa. Quero até que você fale sobre isso, né? Que tem um monte de gente que fala assim para mim, mas eu posso tomar água, substituir a água natural para tomar água com gás? Até pode, não teria problema, mas assim, vamos pensar que se de repente essa pessoa tem gastrite, ou esofagite, ou então refluxo, pode não ser uma boa opção, né? Se a gente for falar de substituições, digamos assim, eu acho que seria até mais vantajoso a água saborizada, né? Que é você colocar ali num galão aquelas frutas e ir bebendo ao longo do dia. É claro, trocar, né, dia após dia ali as frutas seria interessante. Principalmente se você, por exemplo, tem candidíase, que é uma coisa que é interessante a gente falar também, né? Porque é da saúde da mulher e muitas mulheres têm candidíase, né? Síndrome da ovário policístico, enfim, tudo isso. Então, assim, água saborizada seria interessante. Mas pode também se utilizar da água com gás, com certeza, não tem problema nenhum. É água, né, de qualquer maneira. Chá também, né? É óbvio que fazendo na formulação correta, né? Porque tem gente que coloca muito da erva. Né? Então, eu sempre falo, quando você for, né, tentar colocar ali para fazer um chá, principalmente substituindo a água, colocando ali na geladeira para ficar geladinho, faça na diluição correta, né? Que é aqueles 5 ou menos gramazinhos ali da erva para 100 ml, né? Ou uma colher cheia de sopa, 2 colheres cheias de sopa para 1 litro. Você vê como é bem diluído. Então, tem gente que faz ali, né, aquela... fica escuro, porque eles têm a ideia de que a substância vai estar mais forte. E vai mesmo, né? Mas não necessariamente isso vai fazer bem. Então, são outras substituições. A água saborizada, a água com gás e o chá. Muito bom, muito bom. Tá vendo quantas formas que a gente tem para ingerir? É o líquido, né? Não precisa ser... Sim, sim. Eu gosto muito de água, então eu tô sempre tomando água. Chá de vez em quando, água com gás não gosto, mas tem gente que precisa dessa variação, senão não ingere. Então é importante a gente ingerir. Sim. Então aqui a gente ainda tem algumas perguntas para fazer, mas para você que está aqui até agora, que já ficou mais da metade da live, passa tão rápido, né? Quando a gente fala de coisa boa. Nossa, é verdade, já está quase 9. Então, para quem entrou desde o início, sabe aqui que a Eliara vai entregar uma chave, uma palavra. Você tem a palavra, Eli? Se você não tiver, eu tenho uma palavra aqui já. Não, eu ia pensar na hora. Pode falar a sua. A chave aqui, gente, porque para quem entrou depois, a Eliara, ela é de Belém do Pará. E ela tem ranço de quem toma açaí e coloca fruta, coloca leite condensado. Você é dessa? Quem é que tá aqui na live comigo que toma açaí e coloca
Leite condensado, leite ninho, fruta, granola, mistura com sorvete. Quem é que faz isso? Coloca aqui para mim nos comentários. Quem é que faz isso? A Eliara respondeu aqui a pergunta da Pri, né? Que o saquinho é bom. Sim. Tem alguém que faz isso? Que pega o açaí e mistura com um monte de coisa? Quem mais? Quem mais? Eca! Quem mais que faz? Pode falar. Eca! Que É uma heresia, gente. O nome disso é heresia. Misturar açaí com outras coisas. lá, bem, não é nada disso. A gente toma tudo errado o açaí. Primeiro que nem é sorvete. Né? Eles tomam açaí com a comida, né? Come com o alimento. E é maravilhoso. Aqui em São Paulo a gente nem tem um açaí de verdade. Açaí é tudo misturado com água. Não, já provei tudo. Não é igual, gente. O açaí que eu tomo é puro mesmo. Saiu da fruta ali, sabe? Fazer o quê, né? Cada um tem um gosto. Ele uma vez que foi lá em Jericoacoara, que eu falei assim, meu, esse é o açaí um negócio grosso, assim, cremoso, que delícia. Mas eu também sou do açaí com sorvete, mas não gosto de nada no açaí. Não gosto de granola, não gosto de leite condensado, não gosto de nada, eu gosto dele puro. E aí coloca xarope, coloca um monte de coisa, mistura tudo. E aí, a Ilhara não gosta. Então você ganhar o presente que ela vai entregar, o plano alimentar para você colocar em prática ainda hoje, você vai mandar para ela lá no direct dela. Eu acho que tem uma setinha aqui em cima, ó, se você clicar, vai aparecer a fotinho dela. Você vai mandar lá no direct dela escrito açaí. Tá bom? E aí ela vai saber, e ela vai perguntar algumas coisas para você e ela vai mandar. Então, Isso. para quem está aqui ao vivo, gente, você tá vendo aqui gravado, não adianta mandar porque ela não vai mandar mais, tá bom? Então, só para quem está aqui ao vivo, depois que acabar a live, a gente vai dar 10 minutos. Isso. Você mandar para ela. Passou esse tempo também? Eu fui ao jantar e esqueci de mandar. Presta atenção, vai perder o né? Coisa boa, coisa boa. É isso aí, Pri. Arroba Manas, tem 2 As do céu, né? Tem os underlines ali. Manda lá no direct açaí. Tá bom? Que daí ela vai mandar para você. Ou então, quem mandar nos comentários da live durante esses 10 minutos também, porque eu vou fazer collab com ela, vai aparecer lá na página dela. Então, se você mandar também nos comentários aqui, não consegue chegar lá no direct, manda nos comentários. Então, você vai ter 10 minutos só para poder comentar açaí. Ela vai mandar o plano para você. Quem assistir depois, aí fala com ela que ela vai cobrar. Porque eu tomei aqui em Minas. É mesmo? Tomou açaí? A sua pressão baixou? Por quê? Tem alguma causa, Eliara? Será? Pode ser que, não sei se comeu alguma coisa junto, mas pode ser que seja por conta do pico de glicemia, né? Pode ter subido demais e aí baixou bruscamente. E aí acaba também a pressão indo junto. Mas é uma hipótese. Eu acho que é o meu que já está com 20% de bateria. Que horror, gente. Meu celular é uma benção. Peraí, celular. Espera aí que nós chutamos. Gente, o comentário do açaí é lá no... É no direct. É no meu direct, gente. Eu salvar a live. Então, eu salvei a live. Vocês colocam nos comentários, tá bom? Depois que você salvar a live. Pode ser isso. Pode ser. Aí, o que a Eliara receber no direct dela ou nos comentários, eu salvar no feed, aí que vai valer. Aqui na live ainda não, tá bom? Então, para a gente continuar aqui, eu quero falar com você agora sobre algo que você falou hoje. Então, eu sou muito fissurada assim, também por essa parte de neurociência, né? Da parte terapêutica, porque a gente sabe o quanto que tudo influencia, né? Desde o ventre, a palavra de Deus fala, né? Que o Senhor conhece a gente desde o ventre da mãe, né? Davi, ele fala ali nos Salmos, dizendo: Senhor, você me conhece, tu me formaste, os ossos e tudo mais. O Senhor nos conhece desde o ventre da mãe. Então, desde o ventre da mãe, a gente sofre influência, né? Que vai impactar na nossa saúde, na nossa alimentação. Depois, se der tempo, para quem quer ser mamãe, a gente vai falar um pouquinho disso rapidinho, tá? Mas eu quero falar sobre a saúde mental ali. Como os alimentos podem influenciar a saúde mental. Tá. Quando a gente... Pode falar, Fabi. Não, é isso. Quando a gente fala de saúde mental e alimentação, Fabi, a gente tem que lembrar de 2 coisas importantes. Carência vitamínica, porque às vezes a gente está com carências, né, de vitaminas que são importantes para
produção, né, dos hormônios do bem-estar, né, ou dos neurotransmissores, digamos assim, a gente costuma chamar, né, a serotonina de hormônio, mas na verdade é um neurotransmissor. O meu Instagram, Elcione, é Manas do Céu, com 2 As. Bom, e tá lá Eliara Zanetti também, daí você vai identificar. Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de 2 pontos importantes. Um é a questão vitamínica, né? Como que estão as vitaminas dentro do organismo dessa mulher, dessa pessoa, na verdade, né? E o outro ponto é a saúde intestinal. Então, como a gente costuma, né, brincar que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? E alguns autores costumam dizer que é o primeiro, na verdade, porque ele conclui a sua formação, né, antes ali do cérebro. Então, a gente tem como, digamos assim, um agressor ali da saúde intestinal, normalmente quando a pessoa tem questões mentais, emocionais, transtornos, enfim, ela toma medicações. Né? Então, essas medicações, elas podem impactar negativamente, dependendo da quantidade. Tem pessoas que tomam 3, 4 tipos de medicações diferentes, né? E aqui é muito importante a gente dizer, a gente está falando para pessoas, né? Para mulheres cristãs, né? Acredito que tenham, né, homens aí também. Então, nós acreditamos na ciência, tá, gente? A gente não desdiz, eu não vejo a ciência desdizendo a Bíblia. O que eu vejo são alguns cientistas que vão para outras linhas de pensamento. E tá tudo bem, porque todo mundo tem sua livre escolha. Porém, a ciência em si nada mais é do que um instrumento também da graça de Deus para nos mostrar, ou pelo menos nos dar assim, digamos assim, uma cerejinha do bolo do que realmente Deus é capaz de fazer, né? Quão lindo é o que Deus faz. Porém, e aí a gente, né, não é contra o uso de medicação e nada disso, né? A questão do tratamento é o médico que vai ditar e tá tudo certo. Deus está graciosamente em todas essas coisas. Porém, a gente sabe que as medicações, elas ajudam em uma coisa e, infelizmente, em outro ponto, às vezes cai como uma bomba atômica. Então, quanto mais medicações a pessoa toma, mais agressões a gente vai ter nesse intestino, né? E isso vai gerar transtornos, né? A gente tem aí como consequência disso, Fabi, o próprio medicamento causando, às vezes, deficiências vitamínicas. A gente tem as deficiências vitamínicas, por exemplo, causando a diminuição de produção de neurotransmissores, que são importantes para o bem-estar, né? Essas conexões cerebrais para que elas aconteçam. E aí a gente vai ter sinais disso. A gente vai ter um intestino preguiçoso, a gente vai ter uma pessoa com enxaquecas constantes, a gente vai ter, por exemplo, a questão da candidíase, né? Que muita gente não sabe, mas é em decorrência de uma colonização bacteriana. A gente tem ali, né, o nosso intestino muito próximo da vagina, então a gente tem essas bactérias fazendo esse cruzamento ali. A gente tem a distensão abdominal, mulheres que relatam, né, esse desconforto intestinal, que nada mais são do que fermentações bacterianas ali dentro do intestino. Então, quando a gente fala de saúde mental e alimentação, Fabi, a gente está falando da gente primeiro tratar o intestino dessa pessoa, principalmente se ela faz uso de medicação, prolongado principalmente, né? E a gente está falando de fazer exames específicos para identificar carências vitamínicas. E quando eu falo dessas carências, Fabi, eu não estou falando de estar ali na referência, sabe, dos exames. Tem gente que faz exame e já nem volta no médico. Não está ali na referência, então está tudo certo. Não. A gente vai combinar algumas vitaminas para ver se ali no teu organismo elas estão nas dosagens adequadas. Né? E às vezes estar no limite entre mínimo e máximo não quer dizer muita coisa. Se você voltou num profissional e ele disse que está tudo ok com você, mas de repente você está ali com uma ferritina baixíssima, você está ali com uma resistência insulínica, por exemplo, né? Com uma insulina ali acima de 8, 10, está dentro da referência, mas já está caminhando para um valor alto. A gente já liga o alerta e combina outros parâmetros e já vê que tem alguma coisa errada ali. Então, cuidar da saúde intestinal, né? Então, a gente está falando aí não apenas de alimentos, eu não tenho como dizer assim, para cuidar da tua saúde intestinal, alimento A, B e C. Não, a gente tem que fazer, às vezes, uma exclusão por um período, Fabi, de vários alimentos, né? Hoje a gente tem uma dieta fantástica, que é a Low FODMAPs, né? Que é o quê? É uma sigla em inglês que significa trazer
alimentos de baixa fermentação intestinal. Então, a gente vai retirar esses alimentos, né, que causam uma grande fermentação intestinal e deixar apenas os de baixa, né, por um período. E depois a gente faz uma reintrodução, né, porque é muito importante a gente deixar esse intestino aí não viciado apenas em poucos alimentos. Quando a gente tem um repertório pequeno, a gente tem um intestino mais preguiçoso ainda. Por isso que eu falo de variedade. Quanto mais variedade, mais o teu intestino tende a funcionar melhor. E aí precisa de um plano alimentar individualizado para aquela situação. Então não são alimentos... Tem gente que eu acho engraçado. Eu vou tomar o suplemento tal, porque vai melhorar a quantidade de serotonina, liberação de serotonina, etc e tal. Mas essa pessoa está com o intestino totalmente incapacitado de gerar qualquer tipo de sinalização cerebral para um neurotransmissor. Então é como se você estivesse jogando ali um desinfetante numa casa totalmente imunda, suja. Né? Você não varreu, você não tirou o pó, mas você está jogando ali, você entende? Então você está jogando de novo uma ferramenta numa engrenagem, né, que está ali funcionando de um jeito diferente. Então é preciso cuidar como um todo desse intestino, né, e vasculhar as vitaminas que estão em deficiência. Fabi. Maravilhoso. Gente, você tem noção da riqueza disso que a gente está recebendo aqui, dessas informações, o quanto que é importante a gente cuidar de todas as etapas, que não adianta a gente querer fazer só uma parte, outra parte não fazer. E a questão do intestino é fundamental, porque até na vida íntima, uma pessoa que tem um intestino que ele não funciona, a pessoa vai ter menos desejo sexual e vai ter mais desconforto na hora da relação sexual. Né? Porque ou ele está inflamado, né? Ou ele está ali, não funciona, está inchado. Tem pessoas que ficam uma semana inteira sem evacuar. Uhum. Quanto que isso é prejudicial, né, para a saúde como um todo. Então, vai prejudicar nisso que a Eliara falou, na produção, né, de hormônios, do seu bem-estar como um todo, até o humor. Eu falo que é daí que vem a pessoa Sim. pesada, né? Sim, ela, exato. Cara feia. Bom dia, porque lá todo bonitão lá. Bom dia, meu amor, todo faceiro da mulher. Bom dia, por quê? Problema seu. Tá enfesada. Exato. Né? E como que a gente faz isso? Através da alimentação. Às vezes tem pessoas que pode ser, né, Eli? Eu não sei, você é profissional, pode dizer melhor, que possa precisar de alguma alimentação, alguma medicação, dependendo do caso. Mas eu acredito que pelo menos 70% dos casos, uma boa alimentação, tomar bastante, isso já ajuda muito. Então, por que não funciona? Porque a gente faz errado. Aí mistura com ansiedade. Aí a pessoa engole as emoções, que a gente falou um pouco aqui sobre emoção. Aí eu tô comendo, tô engolindo minha emoção, tô engolindo. Quando vai ver, não consigo emagrecer, não consigo perder peso, não consigo isso, não consigo aquilo. Então, equilíbrio. A gente precisa equilibrar tudo. Colocar exatamente. No seu lugar. E, inclusive, Fabi, uma dica, né? Como eu disse, a gente não é contra a medicação. Porém, se você chega num médico e ele fala para você, você conta o que você tem, ele simplesmente te passa uma medicação sem te perguntar como que tá a tua alimentação, sem perguntar se você ingere o mínimo de nutrientes possíveis, sem passar um exame para saber se você tem carência vitamínica, das duas uma, meu amor, ou você troca de médico ou você vai primeiro com o nutricionista. Porque às vezes a gente analisa essas coisas, Fabi, e a pessoa já nem precisa do restante. Por quê? Porque ela modifica. Gente, quantos pacientes eu já peguei que voltaram e falaram, meu Deus, melhorei nisso, melhorei naquilo. Eu já estava pensando em ir no médico para ver uma medicação. Ou então que vai lá, o médico passa a medicação, aí ela vem comigo. Aí ele era, mas eu queria tentar alguma coisa antes. E ela tenta, consegue e já nem precisa mais da medicação. Isso aí é uma bênção sem tamanho. Né? Mas depende realmente do profissional ter, infelizmente, essa visão, nem todos têm, né? Tem muitos médicos que, infelizmente, já passam a medicação e pronto. E aí você tem, por exemplo, na situação da candidíase que eu citei, que também causa um desconforto enorme na relação sexual, né, Fabi? A síndrome do ovário policístico, que eu citei também, que tem um tratamento medicamentoso, porém, a raiz do tratamento, Fabi, é alimentar. E muita gente não sabe disso, né? E tá aí uma vida inteira cuidando da síndrome do ovário policístico apenas com anticoncepcional, com hormônio, né?
e não mudou a alimentação, quando na verdade o tratamento é a alimentação. E muita gente não sabe. E a candidíase, principalmente, né? O açúcar Sim. né, que quando vai ver, mudou, tirou o açúcar. Gente, como inflama o nosso corpo, né? Eu fiz um período de tirar o açúcar. Uhum, E o açúcar e o glúten, assim, fiz um período. Como aquilo uhum, renovada, né? uhum. Qual que era o meu problema? Rinite. E aí eu fui fazer um monte de exame. Eu fiz aqueles testes de furar, fiz tudo, não deu nada de alergia. Mas que você não tem alergia. Eu falei, não é possível, que eu vivo com rinite, eu vivo com o nariz ali entupido, não sei o que. Ele falou, você não tem nada, eu não vou te passar nada. Simples assim, ele falou. E aí eu comecei a estudar mais para poder entender. E quando eu fui ver, poderia ser a inflamação no intestino. E eu comecei Sim, a fazer uma limpeza, comecei a tirar o leite. Eu comecei a perceber que era algo que estava me fazendo muito mal, né? Então sim, eu tive que cortar, mesmo eu como algumas coisas derivadas do leite, um queijo, alguma coisa, mas eu tive que tirar 100% o leite que eu tomava todos os dias de manhã e de tarde. E assim, é. eu vou dizer que eu estou 100% mais em vista do que eu ficava antes, na época do ano, de frio, minha filha já vai estar aqui com um monte de papel aqui, né? E como isso já fez a diferença na minha saúde, né? Só por uma Sim, momento. A Kelly está colocando aqui que a endometriose melhorou muito após a mudança da alimentação, né? Porque sim. é uma A causa. endometriose, a fibromialgia, né, são condições que a gente trata com alimentação e faz uma diferença imensa. Exercício físico também, né, dependendo, bem orientado. E o que você falou, Fabi, da questão do leite, do glúten, quando a gente fala de intestino, a gente precisa investigar sensibilidades, né, alergias, inclusive alergias tardias, né, que são alergias que não dão aquela urticária, que não dão aquilo de imediato, mas que com o passar dos dias, elas vão trazendo desconfortos, né? As sensibilidades, as intolerâncias. Então, tudo isso é importante a gente avaliar, né? Porque às vezes a pessoa faz aquela retirada e consegue já identificar. Mas tem pessoas que precisam que a gente faça esse direcionamento, porque às vezes não é uma coisa, mas é outra. Ou às vezes não é realmente isso, é outra situação. Então, é muito importante a gente investigar, né? Porque também, às vezes, evita que a pessoa também tire coisas que às vezes não tem nem necessidade, né? Eu já tive paciente que chegou comigo, ela, coitada, o repertório alimentar dela era desse tamanho, porque ela não comia já mais quase nada. E aí a gente foi fazendo a reintrodução devagarzinho de cada coisa, e a gente detectou que apenas havia uma intolerância à lactose, né? Então a gente foi, retirou, colocou também, porque a pessoa tinha costume de comer alimentos lácteos, a gente colocou uma enzima e aí aquilo tudo melhorou, deu qualidade de vida para aquela pessoa, né? Então tudo isso faz uma grande diferença. Fabi, eu não tenho como carregar o meu celular aqui, então se a gente puder ir já para a parte da suplementação, né, e fechar isso. Eu também queria que você falasse um pouco da reposição hormonal, né? Tem muitas mulheres cristãs, Fabi, que já chegaram comigo e me perguntaram sobre isso. Você acredita? Ai, será que a gente pode? Será que a gente não pode? Sim, as pessoas têm muita dúvida referente à reposição hormonal, assim como anticoncepcional, métodos contraceptivos, que acham que tudo isso é pecado. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Porque, principalmente falando de reposição hormonal, se é algo que o meu corpo está deficiente, a gente tem a ciência a nosso favor para nos ajudar. E tem mulheres que acham assim, eu vou repor, fazer reposição hormonal e eu vou ficar gorda, eu vou ficar, né, vou inchar. E não necessariamente. Então, hoje a gente tem um monte de recurso, né? Então, fala com o seu ginecologista, com os seus médicos, né, que você passa, se for a necessidade. Tanto que tinha até uma pergunta que a gente ia falar aqui sobre a menopausa. Então, tem casos de menopausada que não vai precisar de reposição, mas tem casos que precisam e a mulher tem medo de fazer porque acha que vai engordar. Então, você precisa Uhum. que vai te orientar da forma correta e vai te passar a dosagem correta que você precisa. E tem mulheres que não vai repor pro resto da vida. Assim como a gente falou de outras coisas, vai repor durante um período e depois não vai precisar, né? Sim, Só precisa entender o quanto que, principalmente o estrogênio, para nós, legal. Uhum. desde que a gente nasce, a gente perde estrogênio, gente. É.
Depois que perde tudo, então aquilo vai influenciar, vai trazer um desequilíbrio. Então, se for necessário repor, faça a reposição, tá? Então, a cara tá com a bateria do celular dela acabando, também já faz 1 hora que a gente tá aqui. A gente trouxe informação boa. Então, você que pegou a palavra-chave, você a palavra-chave que a gente passou para você, vai colocar nos comentários quando eu salvar essa live, eu vou mandar para ela no direct, que ela vai passar para vocês o plano alimentar, né? Então, isso não vai ser a solução da sua vida, porque cada caso é um caso. Se você seguir direitinho, vai trazer benefícios, mas se você precisar de algo específico para você, entre em contato com a Eliara, faz o seu agendamento da consulta e ela vai passar um plano bem bonitinho para você, tá? Eli, eu não sei quanto por cento da sua bateria aí, se vai cair. Tá 10%. Considerações finais, eu queria complementar. Vamos responder aqui. Acho que eu vi uma pergunta sobre a questão do leite aí. Não tô nem querendo mexer para não dar problema. A pessoa estou com uma nota uma vez, ela falou que, se possível, tirasse o leite de tanto que faz mal. Porém, disse que o leite tem proteína, que nos ajuda. O que você acha? Posso substituir o ninho em pó? Uhum. Que seria o leite de qualquer forma, né? Então, assim, o ninho em pó é leite de qualquer forma. Eu sempre falo assim, que o importante é você investigar se realmente há alergias e intolerâncias. Hoje, a comunidade científica tem esse consenso. Você não precisa retirar um alimento se você não tem alergia ou intolerância, ou algum tipo de sensibilidade. O que nós temos hoje em dia é uma grande quantidade de pessoas adquirindo essa intolerância justamente por causa dessa retirada, por causa desse medo, né, de estar sendo causado algum problema por conta disso. E aí o nosso intestino, ele se adapta, né? Então, quando você for colocar novamente aquela substância, você vai sentir um desconforto. Agora, quando a gente está falando de leite, a gente está falando de leite. A gente não está falando de produto lácteo, né? Que é aquele produto que você olha ali nos ingredientes e tem um monte de coisa no meio, né? Então, leite, ele tem leite e água no máximo, tá? Ou leite e algum emulsificante que o nosso corpo identifica e consegue digerir. Então, quando você for lá nos ingredientes, o que tem que ter nos ingredientes de um leite? Leite, tá bom? Não tem que ter mais nada. Então, é importante, nesse caso, averiguar se realmente há uma intolerância, uma alergia ou qualquer coisa nesse sentido, porque senão a gente não tem, né, não existe esse protocolo de retirada de leite para qualquer ser humano, não tem, tá? É apenas se a pessoa ou já tem um diagnóstico ou já identificou que realmente ao longo de várias tomadas ali, várias ingestões daquele alimento, ela sentiu realmente esse desconforto, né? E aí faz algum sentido. Mas algumas pessoas conseguem lidar muito bem tomando a enzima, né? Toma a enzima, a lactase, né, na quantidade correta, e aí consegue levar uma vida tranquila ingerindo produtos lácteos, né? Então, acho que é isso aí. Maravilhoso, maravilhoso. Gente, você que vai assistir essa live depois, ou você que está aqui, entrou depois, quer fazer alguma pergunta? Eu vou salvar essa live, você coloca lá nos comentários a sua pergunta. Que o que a Eliara conseguir, ela vai responder lá para vocês. Se for coisa sobre sexualidade, eu vou responder lá para vocês. Vamos fazer essa live subir? Subir porque, assim, às vezes a gente salva a live lá e aí ninguém compartilha, ninguém comenta, cai todo o engajamento. Então, às vezes quando a gente pede para vocês, gente, salva, compartilha, comenta, é justamente para subir, porque daí vai para mais pessoas. Porque se ninguém comenta, trava lá, não sobe para ninguém. Então, pega essa live, manda para o máximo de pessoas que você quiser, coloca lá nos comentários a palavra-chave, que só quem colocar a palavra-chave lá que vai ganhar o plano alimentar, tá bom? Então, eu quero aqui encerrar a live, porque a Eliara ficaria 2 horas com ela aqui. Sim. Acabando e também já tem um tempão que a gente está aqui. Eu quero agradecer vocês, né, por estarem aqui, por participar conosco, quem ficou desde o começo, obrigado, tenho certeza que foi muito produtivo e nós estamos aqui à disposição de vocês, caso vocês tenham dúvida. Eli, quero te agradecer, amiga, obrigado pelo seu tempo precioso, por estar aqui com a gente compartilhando tanta coisa assim maravilhosa, rica, né, que você quer ficar ouvindo o tempo todo aqui, que Deus abençoe você, sua casa. Amém, obrigada, Fabi, também. Se você quiser tirar uma foto aí, não sei como que você vai fazer a capinha, aí a gente faz um print aí da tela, você que sabe. Não, eu faço do post que eu coloquei. Porque perfeito, então.
e eu desligar, porque às vezes eu faço isso. Tá bom. Perfeito. Gente, obrigada, viu? Palavra-chave lá no meu direct ou então no comentário do post aí. Tá aí. Então é isso, amiga. Depois a gente marca outra live para tirar mais dúvidas aqui, Sim, sim. né? Aprofundamos ainda mais. Tem muita coisa para falar. A gente vai marcar outro dia para poder falar, tá bom, gente? Ó, beijo para vocês. Ah, isso eu quero dar um recado rápido. Encontro de casais dia 1º de novembro, para casais. Vai ser aqui em Santo André, no hotel, e vai ser um momento precioso. Eu deixei em alguns stories ali para poder entrar no grupo VIP. Então, você que tem interesse, entra lá no grupo VIP, que eu já vou começar a compartilhar, porque são só 30 vagas. Fechou 30 vagas, gente, acabou. Não tem como enfiar a gente lá. Então, são 30 vagas, 30 casais para esse evento, tá bom? Então, fique ligadinho aí. Ó, segue a Eliara. Quer tirar dúvidas sobre nutrição, quer agendar com ela uma consulta, ela faz atendimento online. Vai, porque ó, ela tem muita coisa boa para poder compartilhar. Tem os vídeos dela do YouTube, consome tudo, porque tem um monte de coisa boa. Né, Li? É sim, meu amor. Obrigada, viu, pela oportunidade. Deus abençoe a todas vocês, todos vocês, a gente, Fabi. Que bênção poder estar aqui com vocês. Obrigada mesmo. Um beijo. Fica com Deus, gente. Beijo.